Olá, meus queridos, eu quero falar dos dons, dos 9 dons hoje. Claro que não vou conseguir falar de todos eles, mas que tem dons bem importantes e vou colocá-los em categorias para melhor facilitar o entendimento de cada um de vocês. Agora, em primeiro lugar, quero convidar você para estar conosco num grupo de WhatsApp, onde vai ser uma ponte que vai te levar às nossas salas do Zoom, onde todos nós vamos treinar sobre os dons espirituais nesta sala de Zoom. O grupo é só um entreposto para te levar àquele lugar que é a sala do Zoom, onde nós temos os treinamentos, ok? Então, o grupo não tem uma movimentação, senão aqueles links os quais nós postamos ali para você ter mais conhecimento, para que você possa ser melhor treinado, para que você possa saber mais sobre os dons espirituais. Então, por isso nós fizemos este grupo, simplesmente um lugar de passagem para você poder vir então às salas de Zoom, ok? Então, você é o meu convidado, você pode vir. E outro convite que eu quero fazer para você é que você se inscreva no canal e que também curta, compartilhe e ative as notificações para que você possa estar recebendo todo o conteúdo que nós temos para transmitir, e não só para você, mas para outras pessoas. Você pode compartilhar em outras áreas, nos teus grupos de acesso, nos teus grupos de relacionamento, onde outras pessoas poderão de igual modo serem edificadas. Dito isso, vamos partir para o que nos mais interessa. Vamos partir para aquilo que é muito importante agora, que são os dons espirituais. E estão descritos em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1, ali já começa dando uma determinação. Antes de falar dos dons espirituais, Paulo dá recomendações à igreja. Os dons estão descritos ali no versículo 8, 9 e 10 de 1 Coríntios 12. Mas ele diz que é o mesmo Espírito, é dado a cada um cada dom. Mas antes disso, no versículo 1, ele dá uma recomendação. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Ou seja, ele estava dizendo, irmãos, eu quero que vocês tenham um entendimento desses dons. E depois, na tradução ARC, que é a Almeida, Revista Corrigida, ele diz assim, a respeito dos dons, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que ele estava dizendo? Eu quero que vocês tenham um amplo entendimento sobre os dons. Eu quero que vocês analisem, dissequem bem o conteúdo, os conceitos sobre eles e o modo de aplicação de cada dom espiritual. Ele também diz no versículo 7, olha, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ele diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, ou seja, ele também dá esta coordenada, a fim de que a gente, além de saber o conceito, o modo de aplicação, saibamos que o dom é para um fim proveitoso, é para uma finalidade, é para surtir um resultado. Ou seja, quando os dons se manifestam, quando eu me manifesto mediante um dom, eu tenho que ter a certeza que eu vou ser um instrumento de Deus para surtir um resultado na vida de alguém. E é isso que Deus faz quando você quer um dom. Paulo disse assim, se você quer um dom espiritual, irmão, se você deseja os dons espirituais, procurai progredir neles. O que ele estava dizendo que é necessário ter esse entendimento para fluir nos dons espirituais. E nós, então, queremos desmistificar este dom, trazendo algumas coisas importantes que você precisa saber, que nós precisamos saber com relação aos dons. Estão ali descritos cada um deles. Eu quero trazer para você em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8, 9 e 10. Mas eu não vou dizer assim o versículo como um todo. Eu vou trazer somente os dons que estão descritos ali. A palavra de sabedoria, conta lá comigo. A palavra de conhecimento, o dom da fé, os dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las, ou interpretação de línguas. Então ali estão os 9 dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a fé, os dons de curar, operação de milagres, a profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. É isso que está descrito aqui. São os 9 dons espirituais. Nós temos aqui os dons para podermos falar sobre eles. E, na verdade, eu quero dizer para você que os dons estão distribuídos para agirem reciprocamente.
ou seja, para funcionarem nas necessidades respectivamente assinaladas, juntamente um com o outro, para funcionarem nas necessidades específicas de cada coisa, de cada momento, de cada situação. Ou seja, os dons interagem entre si, ou seja, na medida em que eu estou sendo usado com um dom, pode vir um outro dom para ser auxílio ou coadjuvante daquele dom, para que eu venha fluir de maneira significativa no reino. Ao passo que eu posso dar uma palavra de conhecimento, eu posso também dar uma palavra de sabedoria, ou o Senhor pode revelar uma palavra profética com relação àquela pessoa, ou mesmo discernir um espírito que está agindo naquela pessoa, naquela cidade ou naquela situação. Ou seja, os dons vão agir reciprocamente, vão interagir dessa forma, visando aquele fim que eu disse que está no versículo 7, que é um fim proveitoso. Então eu quero que você entenda isso. Primeiro vamos entender sobre os dons, vamos entender como eles funcionam e vamos então distribuir categorias de dons, para que a gente possa entender e assimilar da melhor forma possível. Não sei se vamos poder dizer todos eles hoje, mas pelo menos 3 nós vamos tentar explicar. Vamos mostrar como eles estão distribuídos ali no versículo 8, 9 e 10 de 1 Coríntios capítulo 12. Eles estão distribuídos ali da seguinte forma: são 3 dons que revelam algo, 3 deles revelam algo, 3 desses dons revelam algo, 3 deles fazem alguma coisa e 3 deles dizem alguma coisa. Então nós temos 3 deles que revelam, 3 deles que fazem e 3 deles que dizem algo. Você sabia disso? Então vamos lá, vamos ver primeiro os dons que revelam algo. Vamos distribuir então agora, começando com o primeiro que revela algo. O que é? Aqueles dons que revelam algo são os dons de revelação, são os dons que são os olhos de Deus, que enxergam as situações, que revelam aquelas situações. Então eu tenho aqui primeiro a palavra de sabedoria. Você recebe, você é instrumentalizado com a palavra da sabedoria, com a palavra do conhecimento e com o discernimento de espíritos. São estes 3 dons que revelam algo, que são os olhos de Deus, né? Que enxergam a necessidade, o problema e a necessidade de modificá-los, e enxergam também a instrução para que você ou aquela pessoa venha modificar aquela situação que ela está vivendo. Então é isso, são os dons que revelam algo: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Estes 3 dons que são olhos de Deus, que você vai ser usado na medida em que você der a chance a si mesmo para poder fluir nestes dons. E eles vêm de uma forma muito sutil dentro de nós, eles vêm através de uma forma muito simples dentro do nosso coração, através do nosso espírito. Nós capturamos este espírito e você pode fluir. As pessoas até têm dúvidas: pastor, na oração em línguas eu não sei se é a vontade de Deus, se eu estou orando coisas da minha mente. Claro que do Espírito vem para a sua mente as faculdades que você tem no seu expediente de sensatez, de racionalidade, elas fluem para você, porque a Bíblia fala que o Espírito é sujeito ao profeta e você captura desse Espírito, então tudo aquilo que ele vai expressar. Nós temos essa função tríplice, a nossa alma, nossos sentidos têm uma função tríplice, que é fazer uma leitura do nosso espírito, que é capturar aquilo que está em nosso espírito e que é expressar aquilo que está no nosso espírito. Então ela faz uma leitura, ela captura e ela expressa. Somos nós que expressamos, nós não incorporamos o Espírito Santo para falar sobre o Espírito Santo. Nós recebemos, nós capturamos do nosso espírito aquilo que é concedido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 17 que aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Ou seja, nós nos tornamos esta ferramenta, este instrumento de Deus por causa deste alinhamento que nós temos com o Espírito Santo. Na medida que você tem um alinhamento com o Espírito Santo, que você começa a viver uma vida de regularidade, de comportamento através do Espírito Santo, você começa a se tornar íntimo com Ele, começa a expressar e começa a fazer uma varredura dentro do seu espírito e começa a expressar aquilo que é vindo, que é capturado desde a oração em línguas, como os dons proféticos que estão aqui e que
como este que estou mostrando para você, que são os dons que revelam algo, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. 3 dons importantes para a sua vida, para a minha vida, que nós começamos com estes dons. Então, estas categorias não estão alinhadas ali no versículo 8, 9 e 10. Estão soltas ali e distribuídas, mas não categorizadas como nós estamos fazendo aqui, categorizando cada uma. Então, os dons que revelam algo para a sua vida. Vamos lá, a outra categoria. Qual é a outra categoria rolada ali nestes versículos 8, 9 e 10 de 1 Coríntios 12? São os dons de poder. Os dons de poder, que eles são as mãos de Deus. Os dons de poder são ferramentas de Deus, são instrumentos de Deus que nos são dados, que nos são colocados para nos servirem ou servirem a Igreja de Cristo, para manifestar resultados de efetividade, segundo o versículo 7. Então são os dons mãos de Deus, que é o dom da fé, que é o dom de operação de milagres, são os dons de operação de milagres, os dons de curar, o dom da fé, os dons de operação de milagres e os dons de curar. Então, esta segunda categoria, primeiro, os dons que revelam algo, que são os olhos de Deus, que é a palavra da sabedoria, que é a palavra do conhecimento, que é o discernimento de espíritos. Estes dons. E agora nós estamos nessa categoria, na segunda categoria, que são os dons de poder, que são os dons mãos de Deus, que é o dom da fé, os dons de milagres, os dons de curar. Então são outros 3 dons que são mãos de Deus. Primeiro, os dons que são olhos de Deus. Segundo, os dons que são mãos de Deus. E a terceira categoria, que são os dons que dizem algo, que são os dons boca de Deus, que são os dons de expressão vocal, que são os dons que realmente falam, que mostram através da fala, que você recebe como revelação, sejam eles vindos através de um sonho, de uma visão, de ouvir a voz de Deus, de algo que veio para você, de algo que veio, um testemunho interior, lá no profundo teu espírito que você capturou. Você então verbaliza, você fala através de uma profecia, através da oração em línguas ou através da interpretação de línguas. Então, nós temos os 3 dons então que dizem algo, que são os dons de expressão vocal, que são boca de Deus, que é a profecia, que são a variedade de línguas, que também é a interpretação de línguas. Então são 3 dons aqui que falam algo, né? Nós falamos que os dons que revelam algo, que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. E os dons que fazem algo, que é o dom da fé, os dons de milagres e os dons de curar. Então são 3 categorias importantes, 3 categorias importantíssima. Então nós vamos ficar com os dons que revelam algo, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e os dons de discernir espíritos. Estes dons que nós vamos ficar agora. A palavra sabedoria é uma revelação da mente de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para a vida de alguma pessoa, para poder edificar aquela pessoa. Uma palavra que revela o futuro daquela pessoa. Você traz uma palavra de sabedoria, você revela o futuro daquela pessoa. Você tem essa possibilidade, diferentemente da palavra do conhecimento, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas a palavra de sabedoria, ela vai trazer o futuro para aquela pessoa, apesar de ambas trabalharem combinado. Palavra de sabedoria, e um exemplo que eu dou para uma palavra de sabedoria, por exemplo, foi João na ilha de Patmos, que ele revela para as 7 igrejas a condição de cada igreja. Ele revela a condição de cada qual, quando ele fala que ela está vivendo uma situação errada, que ela precisa então se modificar, que ela precisa comprar ouro refinado, que ela precisa comprar colírio para os olhos para que veja e vestes para que se vista. Então ele dá uma palavra de sabedoria para aquela igreja, e ele dá a condição, ela precisa esconder aquela nudez. Então ela dá essa palavra porque a pessoa precisa. Outro exemplo que Jesus dá foi no caso de São João capítulo 4 para a mulher samaritana. Vocês lembram daquele exemplo? Jesus dá uma palavra de conhecimento, também dá uma palavra de sabedoria para aquela mulher. Quando ele diz assim: mulher, vai e chama o teu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Jesus disse corretamente: é verdade, porque você já teve 5 maridos e este que você está também não é o seu marido.
O outro exemplo é o exemplo de Atos capítulo 9, o exemplo de Atos capítulo 9, que quando Ananias é surpreendido pelo Senhor, quando então recebe uma fala de Deus dizendo que ele teria que ir lá ungir a Saulo de Tarso, porque ele estava lá num lugar e que precisava ser ungido para um determinado momento, para uma determinada função, que ele seria então para Deus alguém que iria pregar aos gentios, aos judeus e aos reis. Ou seja, Ananias recebeu ali em Atos capítulo 9 uma palavra de conhecimento e também uma palavra de sabedoria que iria dar destino ao apóstolo, então depois o apóstolo Paulo, para servir ao Senhor nas nações da época. Ou seja, dá uma advertência daquilo que ele iria fazer, daquilo que era o presente de Paulo, e também daria uma advertência para aquilo que ele iria fazer. Isso é importante sabermos, então, da eficiência da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria vai falar do futuro, a palavra de conhecimento vai falar do passado e do presente. É esse entendimento que nós precisamos ter, e a Bíblia mostra que é isso que acontece mesmo, quando, por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 9, versículo 3, 4 e 6, e depois no versículo 19 e 20, quando Saul vai procurar as jumentas do seu pai Quis, e quando ele procura por todos os lugares e não consegue encontrar, o que acontece? Ele foi advertido em ir a um vidente ou um profeta que dissesse, que descobrisse onde estavam as jumentas, e foram a Samuel. E chegando a Samuel, Samuel já disse: olha, já acharam as jumentas do seu pai. Fique tranquilo, já acharam. Ou seja, Samuel deu uma palavra de conhecimento naquele momento. Então, este é um exemplo da palavra de conhecimento agora. Nós estamos falando da palavra sabedoria, que revela o futuro. Mas não tem como não falar deste segundo episódio, que é a palavra de conhecimento. Agora, especificamente, a palavra de conhecimento. Os dons que revelam algo. Segundo lugar, palavra de conhecimento. Primeiro, palavra de sabedoria. Segundo, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é aquele conhecimento fracionado, fragmentado sobre algo. Não é aquele conhecimento total. Como eu descrevi ali em 1 Samuel capítulo 9, que Samuel disse: olha, já acharam as jumentas. Já acharam. Só isso. Ele não escreveu mais nada. Só acharam. Então, a palavra de conhecimento pode ser dada assim. Tipo, você fala para alguém, você conversa com alguém. Por exemplo, você aborda uma pessoa na rua, ou no supermercado, ou numa loja de departamento, uma atendente de caixa. Você fala para ela assim: a sua mãe, existe algum problema com a sua mãe? E a pessoa olha para você e diz: olha, verdade, tem alguma coisa com a minha mãe. Tem sim. Aí você pode complementar aquela situação se o Senhor te der mais coisas. Então a palavra de conhecimento vai revelar aquilo que está acontecendo ou aquilo que já aconteceu. Você tem essa descrição que você pode falar. Você encontra uma pessoa e Deus te dá uma palavra assim: olha, Deus está me mostrando aqui que você sofreu muito na sua casa. Você sofreu algum abuso, você teve algum infortúnio. Eu tenho essa visão de você. Deus está me mostrando algo assim para você. Tem sentido isso? Tem sentido isso que estou falando? Se a pessoa disser sim, tem todo sentido. Então, você continua a palavra de conhecimento que você vai dar para aquela pessoa. Deus já tem me usado muitas vezes em muitos lugares através da palavra de conhecimento, onde tem revelado o coração das pessoas, e tenho podido dar também uma palavra de sabedoria, dando destino àquelas pessoas. Então é importante sabermos como funciona esse dom para podermos funcionar no corpo de Cristo com leveza, com tranquilidade, com sabedoria, que é o mais importante. Então essa palavra fragmentada pode nos vir para fazer com que melhoremos. Então é possível que você diga aquilo que está acontecendo realmente com aquela pessoa, dizendo isso para aquela pessoa, para que ela entenda: olha, você está fazendo isso, isso e isso que está em desacordo com a palavra de Deus, ou você está vivendo uma situação que te trouxe tristeza e agora você precisa modificar essa situação. Então a palavra de conhecimento como base é isso para a sua vida. Você é envolvido na palavra de conhecimento. Outra palavra que é a terceira parte, é os dons que revelam algo. Os dons que revelam alguma coisa, que é o de discernimento de espírito. Então o que eu quero dizer para você, um exemplo muito importante: você vai discernir aquela situação, aquele ambiente, seja no trabalho, seja na sua casa, seja no casamento, seja na sua igreja, seja em algum momento, em algum lugar.
você vê uma situação, você sente que o ar está pesado, que o clima está pesado, que há um desacordo naquele lugar, você vê que a pessoa está falando, ou mesmo em um grupo alguém está falando mais do que deve, você sente aquele peso, então você toma uma atitude, que aquele que está falando aquilo que não precisa no momento inadequado, então você pode até repreender aquele espírito no nome de Jesus. Mesmo quando você vai orar por alguma pessoa, que você vai em uma residência, você pode de antemão já repreender o demônio, para que quando você chegar, aquele demônio já tenha saído do corpo daquela pessoa, e quando você chega para orar, as coisas já estão quase que como resolvidas, você só ganha aquela pessoa para Cristo, você cura aquela pessoa, e o Espírito já quando embora. Em Atos capítulo 16, versículo 16 ao 18, havia uma jovem que estava falando e gritando: olha, Paulo, esse aí é um servo de Deus vivo que prega o evangelho e tal. E por muitos dias ela ficou incomodando Paulo. E Paulo, percebendo aquilo, já não aguentando mais, repreende o espírito imundo daquela mulher, e ela se tornou completamente limpa. Vejam, esta mulher, ela estava falando uma verdade, estava dizendo que Paulo era um servo do Deus Altíssimo, que ele pregava o evangelho, que ele pregava a verdade. E por muitos dias ela ficou ali perturbando com aquelas verdades que desnecessariamente se fazia naquele momento inoportuno, até mesmo atrapalhando Paulo naquilo que ele estava falando, naquilo que ele estava dizendo. Então, mesmo que seja uma verdade, mesmo que alguém esteja aparentemente sendo usada por Deus, nós temos que ter a capacidade de interpretar, de ter o entendimento, de discernir aquela situação, aquele espírito que está sendo um espírito de engano, mesmo uma enfermidade, se essa enfermidade pode ser uma enfermidade que é trazida por um espírito ou uma possessão, nós temos que ter esse entendimento, este conhecimento de Deus. Então, recapitulando aqui para nós temos estes 3 dons que revelam algo, que mostram algo, que são os olhos de Deus, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Temos os dons que fazem algo, que são o dom da fé, os dons de operação de milagres e os dons de curar. Essa segunda categoria. Na terceira nós temos os dons que dizem algo, que são a boca de Deus, que é o dom da profecia, que é o dom de variedade de línguas, que é o de interpretação de línguas. 3 categorias importantes para que a gente estude, para que a gente aprenda e para que a gente flua. Então eu quero que você flua nos dons, flua e flua cada vez mais nos dons do Espírito, principalmente no dom que depois, que é a outra categoria, que é esta última categoria que nós vamos falar, que é o dom de línguas, que é o dom para me edificar no Espírito Santo e, se possível, interpretar as línguas, se tiver de fato uma necessidade no corpo, um fim proveitoso, como está em 1 Coríntios 12, 7, você vai interpretar estas línguas. Deus vai te dar a interpretação dessas línguas. E a profecia da mesma forma. Se tiver uma utilidade, uma aplicabilidade no corpo de Cristo, você vai ter uma palavra de profecia para agir naquele momento adequado. Veja bem, é no momento adequado. Não é no momento inadequado, como fazia aquela jovem possessa que falava atrás de Paulo, azucrinando, incomodando Paulo, ainda que sendo uma verdade, mas em momento inoportuno. Então, pode ver que muitas pessoas são aparentemente usadas por Deus em momento que não é oportuno, e que isso pode trazer constrangimento à pessoa, e isso pode não ser uma palavra de Deus, como também pode ser de Deus, mas sendo usada de forma inadequada, displicente, sem moderação, sem o controle do profeta, enfim, sem o entendimento correto. Então eu quero trazer para você estas 3 condições: os dons que veem algo, que olham para algo, que enxergam algo; os dons que fazem algo, que são mãos de Deus; e os dons que dizem algo. E os dons que veem algo é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. Amém? Deus abençoe você. Aprenda cada vez mais sobre os dons. Na próxima aula,
nós vamos dar sobre, então, esta segunda categoria, que é os dons que fazem algo, o dom da fé, que é muito importante, esse dom de edificação no Espírito, que é esse dom que faz com que você realize milagres, que você crie coisas, e o dom de operação de milagres e os dons de curar, que são importantes para o evangelismo, para a edificação da igreja. Deus abençoe a sua vida.